Olá, hoje é quarta-feira, dia 5 de agosto de 2015. Seja muito bem-vindo. Esse é o TVU Notícias, que começa a partir de agora aqui pela TV Universitária. Está em vigor a campanha nacional de combate à hepatite C, doença que mata mais de 9 mil pessoas por ano no Brasil e infecta cerca de 2 milhões, sendo que mais de 60% não sabem da doença e menos de 5% já foram curados. Um dos diferenciais da campanha de 2015 é o foco nos médicos. O objetivo é conscientizar os profissionais de diversas especialidades, assim como a população em geral, sobre a importância do exame e do diagnóstico preventivo da hepatite C. Condutas que aumentam as chances de cura, uma vez que a doença evolui de forma silenciosa e pode trazer consequências graves, como cirrose e câncer com morbidades variadas e altas taxas de mortalidade. Dona Terezinha já teve casos na família em que um parente teve a hepatite C. Na hora que já deu. Ah, é? Mas só que já tem bastante tempo. Ela operou na medicina e deu hepatite. Uma hepatite muito forte, só que eu esqueci o nome que o médico falou. Tem gente que não sabe que a doença mata mais que a AIDS. Eu não sabia que matava mais que a AIDS. A hepatite C é a doença que mais mata no país, infecta mais de 2 milhões de pessoas, sendo que 60% da população não sabem da doença e menos de 5% já foram curados. Pessoas que podem adquirir a doença são aquelas que eventualmente entraram em contato com sangue contaminado. Então, basicamente, é uma transmissão parenteral, né? Isso quer dizer que recebe o sangue e vai desenvolver a doença. É muito curioso no Brasil que, por ser uma doença silenciosa, muitas pessoas, né, 90% da população que entrou em contato com essa infecção não tem conhecimento. O Ministério da Saúde divulgou recentemente um novo método para combater a doença. Com menos tempo de duração, o tratamento contra a hepatite C promete ser mais eficaz. Melhorou as condições de tratar esses pacientes. Ao longo de 15 anos, poucas coisas tinham sido mudadas aí na terapia voltada para a hepatite C. E com esses novos medicamentos, diminui demais o tempo de exposição a essas drogas que tratam, né, de 12 para 3 meses, e a chance de cura aumentou de 50% a 60% para mais de 90%. Ainda não existe um procedimento em Uberlândia que cura contra a hepatite C. Felizmente, nós não temos disponível nem pelo SUS e nem particular uma vacina contra a hepatite C. Através de uma relação sexual ou até mesmo a troca de objetos pessoais, o vírus da hepatite pode estar presente, causando a contaminação. As pessoas que mais estão propensas a adquirir essa infecção são aquelas pessoas que não fazem sexo utilizando preservativo, as pessoas que compartilham seringas e agulhas, as que vão às manicures fazer esses tipos de procedimentos com equipamentos que não têm uma desinfecção adequada ou que não utilizam os seus. E também os bebês que nascem de mães que já são portadoras também, algo que a gente chama de transmissão vertical, que é a transmissão da doença de mãe para filho. Com a novidade do tratamento contra a hepatite C, os especialistas reforçam o alerta para a prevenção. Todo paciente que eventualmente tenha entrado em contato com sangue, recebeu uma transfusão, foi operado e assim por diante, precisa fazer o teste para hepatite C. Pois é, saúde é um assunto sério e não se pode brincar. Agora, mudando de assunto, no ano que vem entra em vigor uma nova determinação do Código de Trânsito Brasileiro que penaliza com mais severidade motoristas que usam indevidamente as vagas exclusivas de deficientes. A penalidade é considerada de natureza grave e a multa pode chegar a aproximadamente R$ 127. Carolina, que é mãe do Pedro, enfrenta dificuldades para encontrar uma vaga exclusiva para deficientes disponível. É um problema a população achar que não é problema estacionar nas vagas especiais de estacionamento. Porque, além do Pedro, todas as pessoas que têm alguma deficiência, elas precisam sair de casa para ir para a escola, para fazer suas terapias. E quando a população estaciona nessas vagas, elas estão roubando, de uma certa forma, a vida dessas pessoas, porque aí ela vai procurar outra vaga, ela atrasa, e tem toda a questão de espaço para descer a cadeira. Então, essas pessoas que estacionam, elas não sabem quão nociva é essa atitude.
O assessor de Trânsito e Transportes da CETRAN explica que agora quem parar por algum tempo ou estacionar em vagas exclusivas para deficientes vai arcar com penalidades mais severas. Antes, a multa era de R$ 53,21, mais 3 pontos na carteira. E agora a infração é considerada grave, com 5 pontos na carteira e R$ 127,53 de multa. É a lei 3.146, aquela de 6 de julho de 2015, a qual que ela define várias ações no sentido das vagas de pessoas com necessidades especiais. No tocante à CETRAN, que é dos agentes de trânsito, que é a Diretoria de Operações de Tráfego, o mais importante é salientar, que era uma infração de natureza leve, no valor de R$ 53,21 e 3 pontos na habilitação. Então, os legisladores entenderam, em razão, por exemplo, que mesmo que com a fiscalização, trabalho de orientação, de educação, que a gente tenha conseguido alguns objetivos, que administra o número de condutores infratores, mas às vezes a nível de Brasília entenderam que esse número pode reduzir mais. Em 2014, foram notificados 400 condutores que desrespeitaram o direito da vaga exclusiva dos deficientes entre os meses de janeiro e julho. E 95 veículos foram removidos ao pátio do Detran. Após um trabalho com iniciativas de conscientização dos motoristas, a Secretaria de Trânsito e Transportes identificou que o número de infratores caiu para 178, considerando o mesmo período, e 43 veículos foram removidos. O Ney explica que a população também pode ajudar o CETRAN a fiscalizar esse tipo de infração. Além do próprio condutor com necessidades especiais, que tem a necessidade de estacionar e a sua vaga esteja ocupada, ele pode se ligar no CETRAN, na Secretaria de Trânsito, que é lá na Diretoria de Operações de Tráfego, através do telefone 118, no 3230-7400, no 3230-7401. Independente de estacionar ou não, então outro cidadão que vê que aquela vaga está ocupada e que às vezes aquela pessoa com necessidade de estar estacionando, que é o deficiente, que está com a credencial, ele está habilitado para estacionar ali, então o cidadão já pode antecipar isso justamente para essa vaga ficar livre para quem quiser utilizá-la, que ela esteja em condições. A mãe do Pedro acredita que a fiscalização na cidade pode melhorar e recomenda que as pessoas com deficiência física e familiares reivindiquem o direito das novas propostas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Essa lei tem aumentado 140%, nessa nova lei brasileira de inclusão que foi aprovada dia 26 de julho. Ela é muito importante, é uma vitória para nós, que ela foi sancionada, mas o projeto já havia bastante tempo. E é um avanço, mas o que a gente tem mais preocupação é com a fiscalização, porque somente a rigorosa fiscalização dessas vagas é que vai efetivamente cumprir sua missão de ter aumentado a multa, porque quando o motorista para e não tem fiscalização, a multa pode aumentar 1000%, mas quem vai lá multar? Hora de conferir como vai ficar a temperatura amanhã. Em toda a região sudeste há predomínio de sol e os termômetros podem atingir os 34 graus em algumas áreas. Em Uberlândia, a previsão é de tempo seco e sem chuva. A umidade do ar continua baixa. A mínima prevista para esta quinta-feira é de 11, mas a máxima pode chegar aos 28 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades do estado. Em Patrocínio, a previsão é de tempo frio no início da manhã. A mínima fica em torno dos 11 graus. Durante o dia faz calor e a máxima pode chegar aos 25. Não há previsão de chuva. Tempo quente e seco em Monte Carmelo. A temperatura varia entre 12 e 26 graus. Ainda não chove na cidade nesta quinta-feira. Mínima de 12 graus também em Nova Ponte. Assim como nas outras cidades mineiras, o dia deve ficar ensolarado e a chuva ainda não chega. Em Guimarães, a previsão é de 10 graus, mas ao longo do dia os termômetros podem atingir os 25. O tempo fica ensolarado e seco, também não há previsão de chuva. E o TV Notícias vai para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, não saia daí.